Olá, veja agora que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Em audiência pública, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o balanço das despesas e receitas da pasta durante o ano de 2014. E você confere também a reunião entre vereadores e o secretário de Transportes e Trânsito, que discutiu o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Agora, no Jornal da Câmara. Na audiência pública da Secretaria da Saúde para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2014, o secretário de Saúde, Carlos Derman, e equipe apresentaram o balanço das despesas e receitas da pasta de todo o ano passado. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, Dr. Alexandre Dentista, do PSDC. No ano passado, a secretaria contou com 914 milhões de reais em recursos. Esse valor vem dos governos municipal, estadual e federal. A participação do Estado na Secretaria Municipal da Saúde não chega a 1%. Já a Prefeitura investe 646 milhões no setor. 80% do gasto da saúde é arcado pelo Tesouro Municipal, recursos da Prefeitura. Então, o nosso recurso que a gente recebe, tanto do nível federal quanto do nível estadual, é muito pequeno. Há municípios que mais de 50% do gasto em saúde é arcado por outras esferas de governo. Segunda observação, que vocês notam que mais de 60% do nosso gasto em saúde vai para média e alta complexidade, vai principalmente para hospital. Isso também não é adequado, porque o município deveria se ocupar principalmente com a atenção básica, não é? Com a promoção da saúde, com a vigilância, e caberia mais à esfera estadual o gasto com hospitais, né? Para o secretário, o Estado deveria investir mais em hospitais próprios. Nós temos uma dificuldade aqui, desde o ano 2000, o Estado não amplia em um leito, né, o atendimento hospitalar que o Estado fornece. O último hospital inaugurado foi o HGG, no ano de 2000. E ainda tivemos outra dificuldade, em 2014, fechar alguns leitos no Padre Bento, devido à reforma do pronto-socorro, né? Eles tiveram que fechar alguns leitos, e a crise que viveu a Santa Casa, as dificuldades aí da transição, com a diminuição também do atendimento no HGG. Derman reconheceu que o número de internações em hospitais municipais é maior que o demonstrado nos relatórios. Foram mais de 33 mil internações em 2014. O número de internações hospitalares na rede municipal é muito maior do que isso. Por quê? Porque você só consegue cadastrar aquelas internações que correspondem ao número de leitos habilitados. Dando um exemplo para vocês, o HMU, pelo Ministério da Saúde, ele tem 64 leitos habilitados, leitos de enfermaria. Aí não entra os leitos do pronto-socorro, de observação, né? Nem os da UTI. Então, se vocês forem ao HMU, vocês vão ver que tem 80, 90 pacientes internados.
porque a gente, devido à necessidade, a gente coloca leitos extras, coloca às vezes macas, e até acontece a pessoa estar internada em poltrona, porque o HMU não fecha as portas. Só que aí o sistema não aceita essa IH, aceita só 64 que correspondem aos leitos habilitados. Vereadores e munícipes perguntaram ao secretário sobre as ações da pasta com relação ao combate à dengue. Como agora no mês de março e abril, aumenta o índice de dengue, principalmente por causa do clima, o calor, o clima chuvoso, e principalmente agora com essa falta d'água, todo mundo acumulando água nos baldes, em tanques, deixando essa água exposta, isso ajuda a aumentar ainda mais o índice de dengue, não na cidade como no país. O que a Secretaria, por favor, vai fazer nessa situação para uma prevenção? Esse ano está infectado dessa dengue. Não tem aonde ir que não tem uma pessoa. Ao meu redor tem mais de 25 pessoas contaminadas pela dengue. Então eu gostaria de saber, vai ter esse ano uma prioridade, um atendimento melhor, um investimento melhor? Nós temos hoje, descentralizado em 3 lugares, os agentes da dengue. São funcionários contratados, treinados, para fazer a visita nas casas, orientar as pessoas e também destruir os depósitos de larva, onde tenha um prato com água, né, um local destampado, uma caixa d'água sem tampa. Não é? Eles têm que coibir essas coisas. O trabalho deles é um trabalho difícil e a gente pede a colaboração da população, porque muita gente não deixa entrar. Eles vão uniformizados, eles têm o crachá, né? E é importante as pessoas saberem, né, que esse é um trabalho vital, né? Porque dengue pode matar. Além desse trabalho preventivo, e nós estamos intensificando, em vários locais, inclusive no Paravente, nós vamos fazer um mutirão no dia 7 de março. Aproveito para dizer, dia 7 de março, é véspera do Dia Internacional da Mulher, então muitas UBSs vão abrir com uma programação de atendimento às mulheres. Palestra, coleta de Papa Nicolau, não é isso? Exames, etc. Mas também em alguns lugares nós vamos fazer o trabalho de prevenção e de combate a dengue. Né? Agora, não basta a secretaria, nós precisamos do apoio da população e estamos discutindo com a comunicação para intensificar a educação, a conscientização popular. Mas toda a liderança, os vereadores, os conselhos gestores, os líderes populares devem ajudar a esclarecer a população para que não tenha água parada nas suas casas. O outro trabalho que nós estamos fazendo com relação à dengue é nos prepararmos para o cuidado. E isso começa com a capacitação de médicos e enfermeiros para poder identificar o caso com dengue. E no próximo bloco, você continua acompanhando o que foi debatido na última audiência pública da saúde. Vereadores comentaram dificuldades encontradas por pacientes do município e noticiaram possíveis irregularidades. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o
presidente, todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Durante a última audiência pública da saúde, o presidente da comissão questionou o gestor da pasta sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde. Tivemos também nossas burocracias, nossas dificuldades na licitação, mas que agora já melhorou bastante, né? E a gente espera que melhore ainda mais. Tem nos ajudado bastante, né, a participação, o Conselho Municipal, e, além disso, em muitos casos, as pessoas encontram os remédios na farmácia popular. Vocês sabem que a farmácia popular, né, ela entrega gratuitamente os remédios para pressão, para diabetes e para asma. Membro da comissão, Toninho da Farmácia, do PRP, falou da dificuldade encontrada por muitos pacientes em marcar exames. Vejo hoje nas redes públicas uma dificuldade muito grande de marcação de exames. Estou aqui com um caso, inclusive, que eu vou passar para a doutora Tereza, de uma ultrassonografia pélvica. São exames que precisam de uma agilidade, porque senão pode acabar... Se está com o início de um câncer, um tumor, alguma coisa, depois pode agravar a situação do paciente. Esse caso aqui está 8 meses na espera, que ainda está na espera, não sabe quando. É um caso que precisaria ter uma urgência de 2, 3, 4 meses, mas não tanto, esperar tanto, que a doença não espera, ela se manifesta, ela agride. Tem um outro caso aqui também de dermatite de contato, que o paciente está quase 2 anos na fila. Será que não tem ninguém furando fila, secretário? Uma dermatite de contato. Um exame para ver o tipo de alergia que tem o paciente. Está faltando tantos especialistas na cidade assim, que a demora é tão grande? A gente reconhece, a gente sabe dessa dificuldade e nós temos procurado trabalhar com prioridades, né? Então, aquilo que leva a um risco de vida, se eu citou um caso, pode ser um câncer, né?
aquilo que é urgente, a gente procura agilizar. Para isso, nós temos uma equipe de médicos, né, no departamento do Complexo Regulador, né, sob o comando da doutora Berenice, que analisa os pedidos, né, para ver quais são os mais urgentes e que devem ser priorizados. Pode ocorrer falhas, né, principalmente se o médico que fez o pedido do exame não explicou devidamente qual o motivo que ele está pedindo o exame. E se ele não colocou lá urgente, né, de qualquer forma, né, a doutora Tereza, a ouvidoria, a gente analisa as reclamações, né, verifica se procedem, se é um caso urgente, mas que não está sendo encaminhado como um caso de urgência. Outro assunto abordado pelo presidente da comissão foi a denúncia de que médicos estariam dormindo durante o plantão no Pronto-Socorro Paraíso. Derman explicou que já está tomando providências. Nós montamos uma sindicância para averiguar. No entanto, eu quero já deixar dito o seguinte: nós temos cobrado muito os médicos. Nós sabemos que há problema com relação a cumprimento de horário, a qualidade do atendimento, e nós somos os primeiros em estar aí na exigência, né, e na necessidade de cada vez cobrar mais, né, porque eles são funcionários como qualquer outro funcionário e devem cumprir a obrigação deles. Por isso, inclusive, nós já perdemos muitos médicos por conta dessa cobrança. Porque o médico, ele arruma emprego aonde ele quiser e aí você começa a exigir que ele chegue na hora, vá embora na hora, ele diz, então eu vou para outro lugar. Essa cobrança, inclusive, agora vai ter um outro desdobramento que vai ser a implantação do ponto digital nas unidades, né? Está contratado isso já, isso vai acontecer. Vamos começar pelo HMU, né? Já tem na Secretaria da Saúde, vai ser instalado no HMU, a previsão é que agora em março. Né? Então, vai dificultar muito essa questão de não cumprir horário, não estar lá. Agora, todo hospital, todo serviço de urgência tem o conforto médico, todo. Tem o Sírio-Libanês, tem o HGG, tem o HMU, o Padre Bento. Qualquer serviço de 24 horas desse país tem um quarto para o médico descansar. E é normal que no horário que foi feito esse vídeo, 2 horas, 3 horas da manhã, que esvazia o pronto atendimento, que não tem ninguém, que o médico vá lá repousar. E, se necessário, quando alguém se apresenta, a enfermagem vai lá e chama o médico. Ao ser questionado por munícipes e vereadores, Derman anunciou que a inauguração das unidades de pronto atendimento, as UPAs, Cumbica e Jardim Paulista, está prevista para junho. E depois do intervalo, saiba que vereadores e o secretário de Transportes, Atílio Pereira, debateram sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A reunião contou com a participação de moradores do município. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho
convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, se reuniu com vereadores no último dia 4, em uma plenária pública para discutir o plano de mobilidade urbana no município. Essa foi a terceira plenária realizada pela secretaria, que tem debatido o plano com a comunidade e representantes de associações e entidades de classe. O objetivo é concluir o planejamento do trânsito da cidade para os próximos 25 anos. É um plano que leva em consideração os projetos que já fizemos, os projetos que já temos e também pensar no futuro da cidade de Guarulhos para os próximos 15 anos e para os próximos 25, 5, 10, 15 e 25, pensando que se tivesse sido feito isso há 25 anos atrás, nós já teríamos uma cidade melhor. Se no caso da crise hídrica que a gente está passando nesse momento, tivéssemos pensado nisso há vários anos atrás, nós não estaríamos passando pelos problemas que estamos passando hoje. E vai ser disponibilizado nessa semana ainda no site da Prefeitura para todas as pessoas da sociedade que quiserem dar suas contribuições de algumas coisas que elas acham que seriam importantes para melhorar a nossa cidade, para melhorar a mobilidade. A gente vai ter no site da Prefeitura e aí a gente vai passar o endereço a todos para que possam oferecer as suas propostas, tanto do ponto de vista do viário quanto dos ônibus, calçadas, da mobilidade como um todo, ciclovias e assim por diante. O senhor falou também na sua apresentação com relação ao transporte coletivo, né, de se priorizar o transporte coletivo. Mas é preciso também mudar a mentalidade até da própria população de deixar o carro em casa, pegar o ônibus. Vai ter um trabalho também de educação da população. Como é que o senhor vê essa questão? É possível, sim, fazer com que as pessoas optem pelo transporte coletivo ao oferecer de qualidade? De fato, o brasileiro adora carro, né? Então, há um tempo atrás era mais difícil ter carro e hoje até ficou bem mais fácil. E o carro é entendido pela maioria das pessoas como um processo de ascensão social. E aí você, dentro do seu carro, você fica mais importante. Então, ter seu carro, ter sua casa. E acho que essa nova geração que está vindo, a maioria delas já tem carro e não se importa tanto mais com isso. Já não é mais ascensão social. Essa nova geração, ela quer viver bem. E eu espero que a gente consiga construir com essa nova geração uma nova mentalidade, uma mentalidade do coletivo, porque dessa forma a gente vai destravar as nossas cidades. E aí, quando tiver um transporte coletivo maior demanda, um transporte coletivo melhor e as cidades, eu acho que aí dessa maneira se locomoverão de uma maneira melhor. Acho que só o ônibus, ele não é suficiente. Nós temos que ter uma rede de ciclovias para quem quiser andar de bicicleta, nós temos que ter também o metrô, o trem, outros modais para que a gente possa complementar uma maneira de andar melhor nas cidades. As ciclovias também estão incluídas aí nesse processo, porque na apresentação não vimos a previsão de ciclovias, mas hoje a gente só tem a ciclovia funcionando de domingo, mais para o lazer. Há essa projeção? Todos os corredores vão ser construídos com ciclovia. E eu espero que a gente tenha condições de construir um plano cicloviário que corte a cidade de Guarulhos inteira para os próximos 25 anos. Calçadas e ciclovias tem que ser prioridade. É prioridade do plano os deslocamentos não motorizados. E aí nós estamos falando do deslocamento a pé e também do deslocamento por bicicleta.
O presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT, ressaltou a importância dessa discussão e a necessidade de se investir em transporte coletivo. Na realidade, a mobilidade urbana realmente está um caos, eu sempre digo, no nosso país, em especial nos grandes centros urbanos. Então hoje, o secretário Atílio de Transporte veio conversar conosco, vereadores e assessores, para que pudéssemos ter uma conversa aberta, tentando aí visar uma mudança, ou seja, é uma preparação para daqui a 10, 15, 20 anos, o que poderá acontecer. Essas plenárias realmente têm acontecido em todos os bairros, geralmente aconteceu essa semana, acho que no Presidente Dutra, na segunda, na terça-feira aconteceu no bairro dos Pimentas, então está acontecendo em vários bairros para que as pessoas possam realmente interagir e possam participar. Até porque a mobilidade urbana é um quesito, é realmente aí podemos dizer aí que é uma parte que realmente atrapalha muito as pessoas, muitas vezes no trânsito, e estão tentando melhorar. Então, com certeza, temos que conversar, dialogar para que possamos realmente aí ver um futuro melhor para a comunidade de Guarulhos. A mobilidade urbana é um tema que está muito em alta ultimamente, né? Antigamente a gente priorizava o transporte por carro, o transporte individual, mas agora há uma tendência a priorizar as bicicletas, o transporte coletivo. O senhor acredita que nesses próximos 25 anos, que deve ser o plano de mobilidade urbana aqui de Guarulhos, que isso vai ser sim priorizado pela administração, pelas próximas administrações que vão passar ainda pela cidade? Olha, acredito que sim e realmente precisa, até porque se nós não tivermos aí realmente uma mobilização, acredito que Guarulhos vai parar. Nós vemos aí as grandes avenidas, os grandes centros, muitas vezes nós demoramos aí talvez minutos para chegar em algum lugar e infelizmente pela questão da mobilidade urbana demoramos muitas vezes 40 minutos a 1 hora. Então há uma necessidade de conscientização, realmente a questão do transporte, onde ter mais pessoas, ou corredores de ônibus hoje, a gente vê aí realmente as bicicletas, para que as pessoas realmente consigam trafegar de uma maneira mais, mais objetiva e consiga chegar mais rápido ao seu trajeto. Já Maurício Brinquinho, do PT, sugeriu a instalação de faixas exclusivas de ônibus para agilizar o tráfego. Eu até concordo, a gente precisa pensar e precisa fazer, mas concomitantemente a gente precisa fazer pelo presente também, secretário, né? E aí eu vejo algumas situações. A gente não tem velocidade no transporte. Então, a velocidade média do transporte hoje é muito baixa. Que se a gente aumentasse a velocidade dos ônibus, a gente já teria mais passageiros andando, mais rápido, o veículo ia e voltava e a gente poderia ter menos ônibus na cidade, né, para fazer o mesmo trajeto. Além disso, eu acho que deve ser tomado algumas medidas mais rápidas, né? São Paulo mostrou, com o prefeito Haddad, que as faixas exclusivas de ônibus ajudaram muito já em vários setores da cidade de São Paulo. Isso acho que precisaria muito aqui em Guarulhos, né? Algumas vias a gente não consegue ampliar por causa das desapropriações, mas algumas medidas bem básicas, por exemplo, tirar o estacionamento permitido em algumas vias, como aconteceu na Emílio Ribas, não é isso, secretário? Já ajudou bastante, porque já tem um aumento da via. Além disso, a gente tem discutido bastante, gostaria de trazer essa discussão novamente, mas a questão da restrição veicular, o rodízio, né? A gente precisa dar prioridade para o transporte público, para o transporte de massa. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, ressaltou que, além de elaborar um plano de mobilidade, é preciso atualizar o plano diretor do município. A gente sabe que essa sua explanação, necessariamente, a gente teria que passar também pelo estudo, pelo desenvolvimento de um novo plano diretor. Plano esse que, salvo o melhor juízo, na gestão do Eloy, foi aprovado um pouco tarde, e o atual já está vencido, comporta nova atualização. E se a STT está trabalhando com a SDU junto ao desenvolvimento desse novo plano diretor, situação essa que é necessário até por conta de envolver o polo gerador de tráfego que o senhor se referiu. Eu acho que o plano diretor ele vai direcionar efetivamente o destino da nossa cidade para os próximos anos. E além dos parlamentares, alguns moradores que assistiam à reunião fizeram perguntas e reivindicações ao secretário. Seria muito bom se Guarulhos tivesse, o Brasil, né, feito um planejamento há alguns anos. Hoje talvez o custo seria menor e acabava com todos os problemas que nós temos hoje. Mas aqui hoje eu vim para fazer perguntas mesmo.
Eu queria saber quando começa e termina algumas obras mais necessárias, como o Trevo do Bom Sucesso, início e fim, o trem, o metrô e o corredor de ônibus da Avenida João Paulo, porque já não se anda mais e já vi essa plenária no ano passado, foi barrada as obras não andaram. A Edileuza, ela falou de 3 questões importantes, e aí quando fala do trevo, muita gente falou do trevo. Bom, Trevo de Bom Sucesso, já era para a gente estar com as obras bem mais adiantadas do que estamos, é verdade. Nós tivemos um distrato com a empresa que estava fazendo o Trevo de Bom Sucesso. A empresa pleiteava um equilíbrio e valores que nós da Secretaria, nós da Prefeitura, não podemos aceitar. Eram valores que, no nosso entendimento, eram acima do que mandam as regras, inclusive de obras. Eles pleiteavam para a construção do Trevo de Bom Sucesso, mais a JK, 130 milhões. E aí discutimos, e aí rescindiu-se o contrato amigavelmente. Nós fizemos uma nova licitação, final do ano passado, rescindiu o contrato em dezembro. Dezembro mesmo já abrimos um novo processo de licitação. Janeiro tivemos o resultado e faremos o Trevo de Bom Sucesso e a JK, que foi uma das perguntas aqui, por 92 milhões é o novo valor, de 130 para 92. Nós sabíamos que pelas planilhas e tabelas oficiais era o valor mais palatável mesmo. Então, se nós não tivéssemos feito isso, nós não acabaríamos essa obra, porque não ia ter 130 milhões para fazer essa obra. Reduzimos, então, em 38 milhões o valor da obra. Os contratos estão na conclusão das assinaturas. Amanhã a empresa ou o consórcio vencedor já visita a obra e na próxima semana deve reassumir o canteiro. E essa é uma obra para 16 meses. Ela antes era 18, com uma das laterais que em 2 meses faria. Demorou mais que isso porque um conjunto de problemas foram encontrados e aí teve que fazer novo projeto. Quando faz novo projeto tem que ser aprovado pela CCR, porque passa a rodovia Presidente Dutra em cima. Então isso está sendo tratado e na próxima semana, então, dentro do mês de março, reiniciaremos as obras do Trevo de Bom Sucesso. O secretário de Transportes também comentou as previsões do governo do estado para a instalação do trem e do metrô em Guarulhos. A previsão do governo do estado era de o trem até 2016. Agora teve um atraso no cronograma, deve ser 2017. Já o metrô tinha uma previsão de 5 anos. Eu acho que essa previsão ainda se confirma. Está no momento de realização do projeto executivo. Então, acho que essa é uma questão. A outra questão é que, assim, esse planejamento que a gente vai fazer, nós vamos quantificá-lo. E aí, quando quantificar, nós temos que pensar nos recursos municipais, os recursos que podem vir do governo do estado, os recursos que podem vir da União, e nós temos que projetar de uma maneira que a gente se coloque em condições, inclusive, de buscar financiamentos internacionais. O trem, por exemplo, que está chegando em Guarulhos, ele tem o financiamento do governo federal, mas tem também o financiamento internacional. A canalização do Baquirivu e a construção do viário também tem um financiamento internacional. Eu acho que a gente precisa se qualificar, somos a 2ª cidade do estado, temos condições de construir projetos, pensar a cidade para o futuro e buscar, por que não? Além das 3 opções que a gente falou aqui, orçamento municipal, orçamento estadual e orçamento federal, também orçamento internacional. E acho que tem uma outra possibilidade que a gente pode discutir também, que são as parcerias público e privadas, fazer com que também quem estiver investindo na cidade possa ajudar na construção de uma mobilidade melhor. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!